Ministro, como foi a reunião com a S&P? Eles sinalizaram uma possível melhora da nota do Brasil? Foi um pedido deles para esclarecimentos e conhecimento da posição do governo a respeito do ambiente no Brasil, mas uma conversa rápida, né? Porque nós tínhamos aqui o compromisso de abrir a última sessão, uma conversa de 30 minutos, mas muito bom. Boa. Como foi a conversa com a Yellen ontem? Você contou pra gente que você conversaria com ela antes da jantar de ontem? Não, tinha algumas pendências nossas em relação ao Tesouro, mas eram coisas mais burocráticas, de ofícios que precisavam ser respondidos, e como está numa fase agora de alguma maneira, troca de administração. Qualquer que seja o resultado da eleição, vai haver uma... Então, eu pedi para ela uma atenção em relação às demandas brasileiras. Ministro, o IPCA 15 veio muito alto hoje. Qual a sua avaliação? Nós ainda estamos preocupados com a questão da seca, tanto em relação à energia quanto em relação a alimentos, embora os núcleos tenham apontado aí uma variação superior à esperada, mas se lembrarmos que o mês passado aconteceu exatamente o oposto, no acumulado do ano, nós estamos entendendo que a inflação deve ficar dentro da meta, e, do meu ponto de vista, tem mais a ver com a questão do câmbio e da seca do que propriamente com algum impulso maior nos preços reiterado. Né? Brasil, a S&P veio a público para dizer que não via como melhorar o rating brasileiro. O senhor acredita que amanhã, a reunião dessa manhã, foi uma oportunidade de aparar arestas e eventualmente fazê-los ponderar de uma maneira mais... Acredito que tenha sido uma reunião pedida por eles, né? E em que nós demos o nosso cenário, né, de médio e longo prazo da economia brasileira. Mas, enfim, eles são uma agência independente e já fizeram uma revisão para cima da nota do Brasil ano passado, né, quando a perspectiva não era essa também, né? Ao contrário, né? No momento em que as eleições, as perspectivas das agências de risco não eram boas. E a Moody's melhorou, a SP melhorou, a Fitch melhorou. Tudo isso é sempre dinâmico. Tudo isso é tudo mais constante, mas nada na economia fica constante. Tudo vai se alterando à luz dos desafios que vão surgindo. Ministro, só uma pergunta. Tem uma resistência... Calma, não, a gente vai chegar. Mais uma antes do G20. Tem uma resistência em alguns ministérios em Brasília pelo programa de corte de gastos ainda estar concentrado na Fazenda. O senhor reconhece, o senhor enxerga essa resistência dos outros ministérios? E qual a estratégia para combatê-la? Não é um programa de... Nós trabalhamos a Fazenda trabalha com questões estruturais. O marco fiscal, o arcabouço fiscal é uma questão estrutural. O reforço do arcabouço fiscal é uma questão estrutural. É diferente de você fazer bloqueio e contingenciamento, que são momentâneos ali para fazer com que a lei aprovada pelo nosso governo seja respeitada. Então, tem questões que são conjunturais, bloqueio, contingenciamento, tem questões estruturais. Nós estamos trabalhando em questões estruturais. Não diz respeito a esse ou aquele ministério. São questões estruturais. Para finalizar, fazendo um balanço da presidência do Brasil do G20, que balanço o senhor faria? Olha, eu seria muito modesto se eu não elogiasse a equipe que conduziu aqui os trabalhos do G20. Eu acredito que nós estamos na 25ª edição do chamado track financeiro. Né? A 25ª edição do track financeiro, da trilha financeira. Eu diria que poucas alcançaram esse grau de excelência e de resultado.
com 2 comunicados muito abrangentes, muito significativos do ponto de vista de reformas propostas. Nós trabalhamos temas muito delicados, taxação de indivíduos, trabalhamos a questão do alinhamento dos NDBs em torno de um projeto de desenvolvimento global. Trabalhamos também a questão climática no sentido de oferecer instrumentos financeiros de financiamento da transformação ecológica. Ou seja, apesar da sensibilidade dos temas, nós conseguimos consenso de 20 países que estão vivendo uma situação geopolítica bastante complexa. Não é uma situação de normalidade internacional. As tensões geopolíticas estão evidentes e, ainda assim, mesmo considerando os temas sensíveis que nós entendemos importante discutir, nós chegamos a 2 comunicados bastante representativos do que é a diplomacia brasileira, a diplomacia multilateral brasileira. E graças à situação que o Brasil se encontra, né, equidistante de interesses de curto prazo, isso pode nos oferecer uma posição de negociar a médio e longo prazo com a confiabilidade necessária dos países membros do G20. Como o senhor vê o avanço dessa proposta de taxação de super ricos? Olha, o mais importante para nós foi o discurso inaugural da África do Sul. Poderia haver uma interrupção da agenda brasileira e o discurso da África do Sul deixou claro que haverá continuidade da agenda, sem prejuízo das marcas que a própria África do Sul certamente vai querer imprimir a sua presidência. A África do Sul deixou claro que recebe o bastão com o compromisso de levar adiante a agenda brasileira. Para isso que serve o G20, né? Não é para que um país que assuma a presidência deixe de lado aquilo que foi uma conquista do seu antecessor. Mas o discurso inaugural da África do Sul deixou bastante claro que isso não vai acontecer. Nos deixou muito satisfeitos. Ministro, pela sua agenda de maneira geral? De uma maneira geral. Essa questão Não, de uma maneira geral. Não só da... Não. Provavelmente o discurso vai ser franqueado para vocês, mas vocês vão poder checar que os termos do discurso inaugural é de carregar a agenda brasileira e, obviamente, dar o seu toque individual. Então o senhor sai satisfeito? Não podia ser melhor. Não há nenhuma questão de... uma questão objetiva. Não tinha como ser melhor o G20 do que foi para o Brasil. Nossas teses foram todas negociadas e aprovadas e o nosso país sucessor traz consigo o compromisso de mantê-las dentro da agenda do grupo. Não podia ser melhor. Obrigada, ministro.